capítulo 1, verso de número 31, que diz assim: Jesus chegou à sogra de Pedro, tomou ela pela mão, levantou e imediatamente a febre a deixou e ela o servia. E tendo chegado à tarde, já estava se pondo o sol. Trouxeram-lhe todos os enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E Jesus curou a muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava os demônios falar, porque o conheciam. Verso 35. E levantando-se Jesus de manhã, muito cedo, ainda era escuro, Jesus saiu para um lugar deserto e ali orava. Eu quero continuar falando sobre oração. Quero continuar falando sobre essa prática tão necessária para os nossos dias. A prática da oração. Quando nós oramos, nós não estamos apenas repetindo palavras, nós não estamos apenas cumprindo um ritual religioso. Não. Quando nós oramos, nós estamos nos conectando com Deus, nós estamos nos ligando a Deus. Nós estamos tendo a oportunidade de não apenas abrir o nosso coração para Deus, mas também preparar os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. É interessante que muitas vezes nós dobramos os nossos joelhos para orar e falamos, oramos, mas nós também não damos um momento para ouvir a Deus. E é importante na oração termos esses dois momentos. Um momento em que nós vamos falar, levar para Deus as nossas causas, levar para Deus as nossas demandas, levar para Deus as nossas dores, buscar a direção, buscar a instrução de Deus. Mas também é importante nós ouvirmos a direção, recebermos o alívio, recebermos o toque do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, sobre o nosso coração. Jesus, ele ensinou muito sobre oração. Há dias atrás eu preguei aqui uma palavra lá em Mateus capítulo de número 5 sobre a importância de quando nós formos orar, entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, falar com o Pai. E Jesus em muitos outros lugares ensinou sobre a oração. Ele ensinou parábolas sobre a oração. Ele fez sermões sobre a oração. Mas uma das formas mais tremendas que Jesus falou, demonstrou, ensinou sobre a oração era através da sua própria vida, através do seu exemplo. E aqui no texto que nós lemos, Marcos capítulo 1, versículo 35, nós vemos Jesus ensinando sobre a oração na prática. Existem momentos que o mestre ensinava sobre a oração com suas palavras, mas aqui nós vemos ele ensinando sobre a oração na prática. E eu quero extrair algumas verdades daqui desse texto. Marcos 1, 35. A primeira verdade é importante nós reservarmos um tempo para orar. É importante que ao longo do nosso dia de 24 horas nós tenhamos aquele momento para nós buscarmos a Deus, para nós falarmos com Deus, para nós pegarmos a direção de Deus, para nós recebermos de Deus algo para o nosso coração. É importantíssimo que eu e você venhamos reservar esse momento, tirar esse momento. Ora, quando nós olhamos, no contexto, nós percebemos que Jesus estava em uma campanha de cura, de milagre, de ensinamento, de libertação. E ele passou o dia anterior inteiro trabalhando. Ele cura a sogra de Pedro. E a partir do momento que ele cura a sogra de Pedro, a Bíblia diz que
toda a cidade se juntou na porta da casa onde Jesus estava. E ele pregou, e ele orou, e ele expulsou demônios, e ele curou muitos. Certamente Jesus naquele dia se cansou, porque ele não estava apenas como Deus aqui na terra, né? Jesus estava também como homem. Ele dormia, ele se alimentava, ele sentia sede. E certamente Jesus foi naquele dia descansar à noite cansado. Mas a Bíblia diz que no outro dia, bem cedo, ainda escuro, Jesus procurou um momento, um lugar para orar. Que coisa tremenda. Talvez Jesus sabia que o próximo dia já reservava para ele muito trabalho. E é isso que a gente vê. Justamente no contexto, Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, todos te procuram. E Jesus diz: não, vamos agora de aldeia em aldeia, de lugar em lugar, de cidade em cidade, pregando, ensinando. Então, Jesus sabia que a sua agenda já seria lotada, já teria muitos afazeres. Mas mesmo assim, ele reservou aquele momento para falar com o Pai. Sabe o que é que eu aprendo com Jesus aqui sobre oração? É que a gente tem que priorizar a oração. Ah, meu amado, se a gente for deixar para orar, para buscar a Deus, só depois do dia, né? A gente já vai estar tão cansado, a gente vai dar a Deus a sobra o resto. Por quê? Porque a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai ter os estresses do dia a dia. Quem é que não se estressa? Às vezes a gente se estressa com a esposa, com o esposo, com o filho, com o patrão, com o funcionário. Às vezes a gente se estressa porque alguma coisa deu errado e a gente vai tendo esse acúmulo de emoções, de cansaço. E chegamos à noite tão cansados, tão fadigados que só queremos dormir. E aí o tempo para Deus, aonde ficou? A gente tem que refletir sobre isso. Jesus, ele deu esse primeiro momento para Deus, para orar, para se conectar com Deus. E eu aprendo muito com isso. Ele não deixou para o último momento do dia. Ele colocou o primeiro momento do dia. Segunda lição que eu aprendo com Jesus sobre oração. Orar exige disciplina. Orar exige disciplina. Oração é um exercício espiritual. Se você for fazer uma caminhada e nunca fez, no outro dia você vai estar com as pernas doloridas. Talvez quando você vai fazer caminhada, você só aguenta 1 quilômetro. Depois você só aguenta 2, passa a aguentar 2. Depois você não consegue correr, você já dá uma corridinha. Depois você vai aumentando. Na academia você pega hoje 1 quilo. Depois você vai, melhora, já pega 2 quilos. Quer dizer, é um exercício que exige disciplina e que vai crescendo à medida que você pratica. A oração é assim. Exige disciplina e vai aumentando à medida que você pratica. Passa a fazer parte de você. Passa a fazer parte da sua rotina. Então, no dia que você não orar, você vai sentir falta. Você vai dizer: oh meu Deus, hoje eu não orei. Hoje eu senti falta. Hoje eu não tive a condição de dobrar meu joelho. Vai ser uma coisa que vai fazer parte, não apenas mais da tua rotina, mas do teu ser, do teu espírito. Você vai sentir-se incomodado de não orar, vai sentir saudade da oração. Então Jesus, ele nos mostra que oração exige disciplina. Ele acordou de madrugada cedo, né? Então nós temos que ter esse momento de oração. Nós temos que priorizar a oração. Nós temos que ter disciplina para a oração. E é importante nós entendermos por que Jesus orava, né? Coisa interessante. Jesus, o Filho de Deus, a Bíblia diz que ele e o Pai eram um, né? E por mais de um momento Jesus diz a respeito da sua união com Deus, de que eles eram um.
Uma vez Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você não entende que quem vê a mim vê o Pai. Então quer dizer, Jesus, ele poderia ser aquele homem que menos orasse. Por quê? Porque ele era intimamente ligado ao Pai, mas mesmo assim, ele foi o que mais orou. Ele foi o que mais buscou ao Pai. Então, que grande exemplo para mim e para você. Aí onde você está, eu quero dizer para você que você pode cultivar esse hábito de oração, de gratidão a Deus, de conexão com Deus, de conexão com o divino, com o Espírito Santo. Deus, ele vai te ajudar na vida de oração. Aí tem gente que diz assim: eu não consigo orar. Eu já ouvi isso muito. Então eu dobro os meus joelhos para orar e de repente eu tô pensando lá no Japão. De repente eu tô pensando lá nos Estados Unidos. O pensamento foge, voa. É justamente por causa da falta da prática. Quanto mais você pratica, mais disciplinado você é. Então vai chegar aquele momento que você vai dobrar o seu joelho. Então tua mente, o teu corpo, o teu espírito já sabe. Ele vai se conectar com o Pai. Ele vai orar. Então é uma disciplina que precisa ser restaurada. A igreja precisa voltar a orar. Os cristãos precisam voltar a orar. Você precisa voltar a orar. Eu preciso voltar a orar. Nós carecemos, necessitamos de olhar para Jesus e aprender com Ele a respeito da oração. Amém, meus queridos? Pense nisso. Isso é importante para você. Leve a oração para 2025. Feche a porta de 2024 com oração e abra a porta de 2025 com oração. Certamente, se nós orarmos, seremos mais abençoados e estaremos mais na presença do Senhor. Amém? Quero mandar um abraço especial para a irmã Daiane Simão, que está na escuta do programa O Poder da Palavra. Um abraço também para a irmã Zilnete lá no Distrito de Barra. Deus abençoe a todos no Distrito de Barra. Irmã Zilnete, toda a sua família, Deus abençoe em nome de Jesus.